Flávio Ambrosio, Meu líder, paz. como estás? Eu estou bem, meu líder, como é que está? Eu estou, eu estou ótimo. Melhor agora, podendo, Meu líder, podendo falar com um dos melhores pregadores do Brasil atualmente. Eu vou olhar aqui o meu ângulo. Eu acho que eu perdi o Flávio. Vou tentar adicioná-lo. Pronto. Vamos lá. A Agora está rede aí não está perfeito. muito boa hoje. Não, é que eu estou no trabalho, estou a usar a internet normal, né? Ok. Era previsto eu sair mais cedo, mas infelizmente não tivemos como, então estamos aqui. Olha, meu rosto está cortado. Deixa eu lá ver se eu consigo posicionar da melhor forma. Hum, Consegues me ver bem, sempre cortado, não é? Tá perfeito, tá perfeito. Pronto, eu acho que dá. Então, Flávio, como é que estás? Estou bem, meu líder. Saudades de Angola, muitas Saudades de mesmo. Angola. Ei, eu estava pensando em vir final do ano, mas depois do que eu vi que aconteceu em Angola, decidi dar uma pausa primeiro ainda. Olha, és a segunda pessoa que conversa comigo hoje. Eu, por acaso, não tenho Angola, tenho Portugal. E a Ok, pessoa ok. disse a mesma coisa, que tinha férias marcadas e a É, previsão era ir para Angola em dezembro, nas férias. Mas ela me disse que depois do que viu nas redes sociais, acabou por desistir de passar as eu férias desisti em por causa Angola. disso. Nunca sabe, João Lourenço pode tentar fechar as fronteiras e tal. Pode acreditar, chá de sítio, ninguém sai. Os jovens maiores de Ninguém 18 sai, anos para dentro. aí fica complicado. Pronto. Para quem está agora a nos acompanhar, sejam bem-vindos à nossa live. Gostaria que vocês compartilhassem e quando forem entrar, deixassem aqui as vossas reações. Vocês que são seguidores do Flávio Ambrosio no Brasil, em Angola, em qualquer parte do globo, vão deixando os vossos inputs, as vossas questões aqui nos comentários. Para início de conversa, eu queria saber, para as pessoas que nos acompanham, quem é o jovem Flávio Ambrosio? Resumidamente, jovem Flávio é um jovem sonhador, bastante influenciado pela positividade no que concerne a experiências no quesito espiritual e não só pessoas que tentam passar o limite daquilo que é o estado normal de que as pessoas pensam, né? Nascido em Luanda, no caso, sou filho de pastores, né? Foi ensinado e doutrinado a crescer no caminho da palavra desde muito cedo, mas ainda assim, frequentando a igreja, não era um cristão, era um participante, né? Uau! Com o tempo, por causa da influência do meio, né? Amigos cristãos, pregadores, músicos, isso começou a arder no meu coração de tal forma que eu decidi me comprometer fielmente à palavra e hoje estamos aqui, né? Traçando um processo, a cada dia cumprindo uma etapa nova e Deus de alguma forma tem nos mostrado aquilo que colocou em nós. Esse é o Flávio Ambrosio. Uau! Para quem não sabe, o Flávio Ambrosio é um jovem com múltiplos talentos. Eu, quando É, conheci o Flávio, eu lhe conheci como um simples tecladista, não é? é. Um dos melhores tecladistas que nós já tivemos lá na Amém. CAP, na VCAP. Amém. Amém. Eu gostava quando a Heloísa dizia Flávio, quando ela ia ministrar, ela, ela dizia Flávio, é contigo. Aí,
Eu sabia que Certo. queria alguma coisa. É. Pronto, então Flávio é tecladista, Flávio é escritor, tem agora o seu mais Uhum. recente livro intitulado, qual é o título mesmo? São os sonhadores, a jornada Sonhos do dos destino. Sonhadores. Flávio é pregador de evangelho no Brasil, atualmente está sendo muito requisitado. E É, Flávio é palestrante. Também me percebi que Flávio também é designer gráfico, é isso? designer por profissão, no caso, né? Uau! Então, tu tens mais 5 valências. Queres explicar um pouquinho como é que tudo surgiu? Tecladista, pregador, escritor, Ah, designer. ah, Existe mais alguma outra vamos. valência, alguma outra Uhum. que tu tens e a gente não saiba? Eu sou formado em Mastermind de metagerenciamentos também, para quem não saiba. Né? Isso é praticamente pessoas que fazem como se fosse um businessman, né? Que consegue lidar com várias áreas da administração de empresas. Então, eu sou formado nisso também. Né? E estando aqui no Brasil, estou a intensificar novamente o presencial, porque eu fiz online, né? Uhum. E por muito tempo trabalhei com isso, com a administração de empresas, e estamos aqui simplesmente a dar um check-up. Conforme as pessoas dizem que eu tenho a fé de Paulo, sou um tudo-fruto. Uau! Eu vou mesmo apertar em todas as áreas. Como é que o Flávio começou a tocar? Foi por ser filho de pastor que ganhou este desejo, esta paixão pelo teclado? Certo. Na verdade, o que é acontecido? Eu digo assim, que todo mundo que cresce no meio cristão, de alguma forma vai carregar algum ADN, né, para o benefício da igreja. E o que acontece? O meu pai, ele foi consagrado a pastor, já não me lembro em que ano, acho que isso foi em 2012 ou 2011, né? Aí ele foi enviado como Uau. missionário. Só que a igreja precisava de um tecladista naquela altura, né? Aí, geralmente, o pai decidiu investir em mim como um músico. Passei em uma escola de música, mas não tinha muito interesse ao tocar, né? Estava focado em outras áreas. É, Meu pai pagou vários professores e tal, acho que eu tive mais de 5 professores. Mas em todo esse meio eu não aprendia. Mas quando eu ia para a igreja, queria também estar nessa exposição de estar na banda e tal, para que as pessoas vissem que existia alguma coisa. E a partir daquele momento eu comecei a ver videoaulas. Tinha teclado em casa, comecei a ver videoaulas, YouTube, de manhã e à noite, e fui intensificando. Então, a influência do meio também está com outros tecladistas na altura. Eu era do Ministério do Clambaquiacho, né? E no Ministério do Clambaquiacho tinha algo que eu não concordo muito, mas é o que existia, que era a competição de tecladistas, no caso, para ter uma banda do Ministério, né? No caso. Eu me lembro que eu fui um dos agraciados para isso. Depois eu me lembro que eu acho que foi no ano de 2016 ou 2017 que eu me mudei para cá, né? Por influência também do Joel, cresci muito como tecladista. Mais tarde fui me focalizando em outras áreas, na produção musical e tal, tanto que hoje também tenho essa formação de produção musical. E graças a Deus eu digo que eu não sou um pianista formado, sou um pianista consagrado, né? Tanto que tem muita coisa que eu toco, nem sei de onde vem, então nessa visão. Uau. Para quem está nos acompanhando agora e também deseja ser um tecladista, eu queria que o Flávio me dissesse mais ou menos quanto tempo durou com as aulas virtuais no YouTube para conseguir já tocar, acompanhar alguém no teclado. Foi um Boa. processo que demorou muito tempo. E outra questão, é mais fácil tocar guitarra ou piano? Vamos dizer assim, meu líder, a música é uma arte, eu digo assim, é uma arte muito ciumenta. Quando você estudar ela, obriga que você tira muito tempo dela para você poder entender. Conforme eu disse na minha resposta anterior, né, eu não sou um pianista formado, sou um pianista consagrado. Então, por essa consagração, eu tive uma facilidade em trafegar na linha melódica musical. Por quê? Porque tanto que eu já tentei me aventurar no mundo secular, tocar músicas seculares, né? Toquei com vários cantores, não vou aqui mentir, vários cantores famosos da nossa praça, mas algo no meu espírito dizia que o meu som, que o som que eu transmitia não era para aquele lugar, né? Não era para aquele lugar.
porque eu tinha bastante facilidade. Eu levei cerca de 7 anos para me profissionalizar, mas em contrapartida, eu digo que eu nasci com um talento, diferente de outras pessoas que buscam um talento. Então, para quem nasceu com um talento, vai ser mais fácil conseguir se adaptar, vai ser mais fácil conseguir tocar, porque isso vai soar naturalmente. Agora, para quem se formar, ele vai ter a técnica, vai ter o conhecimento, mas aquilo que é necessário, que é o acompanhamento, vai ser o difícil de ter, né? Então, aqui é uma questão de a pessoa estar sempre em bastante contato com a música, ouvir muita música, estar com as músicas e tal. Isso vai fazer com que a pessoa consiga buscar o talento que ela tanto quer, né? Então, é nessa visão. Flávio, eu vou lhe pedir que subas um pouquinho a tua câmera. Uhum. Deixei de lhe ouvir também. Está só a lhe ver pela metade, da parte de baixo do rosto. Okay. Vou subir um pouquinho. Tá perfeito agora? Agora sim, agora sim. Okay. Aqui nós verem também que o nosso pregador é pausado. Estou com cara de trabalho, mas vamos lá, né? Pronto. Não, mas a cara está lá, como dizem. Pronto, Okay. então já conseguimos perceber mais ou menos como é que o Flávio torna-se esse tecladista que nós conhecemos e admiramos. Mas eu gostaria de saber, continua a tocar no Brasil ou parou? Está mais focado agora na pregação? Na verdade, o Brasil obriga que eu esteja mais no lado da pregação do que da música, né? As minhas visões musicais aqui não é propriamente como um pianista de uma igreja. É uma questão mais de expansão, no caso, ajudar os nossos irmãos angolanos a terem maior qualidade de música, eu já estando aqui, né, no caso. Né? Se bem que existem coisas que eu posso acrescer, mas não com maior percentagem. Ok, ok. Então, para quem deseja ser tecladista, ainda há vagas para aprender ou não é No tempo? momento ainda, temporariamente ainda não, é uma rotina pesada. Pronto. Então, como é que o Paulo gostaria de ser lembrado ou gostaria de ser chamado? Tecladista, pregador, designer, escritor? Acho que o Flávio é suficiente, né? Acho que o Flávio é suficiente, porque cada um se identifica, cada um consegue identificar-se comigo em uma determinada área. Há quem gosta mais de me ver como pregador, há quem gosta mais de me ver como tecladista, mas eu acho que todos esses talentos de alguma forma complementam. Uau! Eu estive a acompanhar a tua live com a. Ela vai me matar. Também está aqui em Portugal. A Me ajuda, Luciana, Flávio. será? A Luciana, exato. A Ah, Luciana. Por acaso foi uma das as, as, as jovens que também me impulsionou a fazer esse trabalho aqui nas redes sociais. E certo, ela teve certo. a entrevistar mais na vertente do livro, Sonhos do Uhum. Senhor, Sonhos do Senhor, é isso. Então, vocês estão nos a acompanhar. Queria que falasse um pouquinho do livro e se calhar alguns vão estar interessados também em adquirir. Mas antes de responder, Boa. eu queria mandar aqui um abraço a Daniele Boa. Ela diz: Shalom, famílias, estou ligada. Também está aqui o Braulio Lisboa. Eu não sei para ver quem é o Braulio Lisboa. Conhece o Braulio Lisboa, Flávio? Braulio Lisboa é um dos jovens que eu convidei para cá, que atualmente já está convertido e está lá na casa. Uau, o Braulio Lisboa. Pai do Senhor. Então, queria que falasses um pouquinho acerca do teu livro, Senhor dos Sonhadores. Boa. Na verdade, líder, muita coisa acontece repentinamente na minha vida. Eu acho que o líder estava na CAP quando o pai desafiou-nos a juventude a escrever um livro, no caso, né? Exatamente. Foi no último domingo de É, 2023. Último culto de exatamente. 2023, sim. É, acho que desde aquele culto até o mês de setembro de 2024, eu ainda não esqueci totalmente deste culto, desta proposta, mas eu estava a ser mentoreado espiritualmente pelo líder Paulo Sebastião, né? O líder Paulo Sebastião era o meu mentor, porque eu gosto demais da forma como ele vê a Bíblia Sagrada e tal. E eu me lembro que num dos cultos, né, ele pregou, eu estava a tocar, e eu digo que o livro é uma ativação.
né? É fruto de uma ativação profética. Eu saí daquele culto totalmente transformado. Foi numa sexta-feira, se não me esqueço. E no dia seguinte de manhã, o líder Paulo convida-me para ir à casa dele, no caso. Eu fui à casa dele, tivemos um momento totalmente espiritual, fascinante. E ele começou a mostrar para mim alguns dos livros, de alguns blocos de notas, no caso, que ele escreveu em 2014, 2012, com a data e tudo mais. Eu olhei para aquele cenário e fiquei tão ativado, tão perplexo. Eu disse, eu tenho que me desafiar. Eu cheguei em casa, assim que eu cheguei em casa, eu comecei a escrever. Sem ter um título, sem ter nada, comecei a escrever tudo. Comecei a escrever, comecei a escrever. Eu me lembro que eu escrevi o livro em uma semana, um mês e uma semana. Né? Eu escrevi o livro um mês e uma semana. Toda vez que eu saía do culto, eu chegava em casa, escrevia, escrevia, escrevia. Tanto que eu dei simplesmente o título no final. Agora, por que eu dei o título no final? Porque o meu livro é uma previsão do que eu podia viver aqui no Brasil. É isso que poucas pessoas entendem. O meu livro é uma previsão daquilo que eu podia ou vou viver aqui no Brasil. Tanto que quem vê os pontos do meu livro, que eu falo de emoções e sonhos, falo de pessoas como porta de destino, falo de a diferença de entendimento e sabedoria, e falo de o tempo não que passa o entendimento. Então, eu coloquei uma planilha de acordo com aquilo que eu podia viver. Por que eu falo de emoções e sonhos? Porque eu precisava ter estabilidade para estar aqui. Por que eu precisava de pessoas? Porque eu sei que para chegar a um determinado lugar aqui no Brasil, eu não consigo sozinho, tem que ser com pessoas. Por que eu falo de sabedoria e entendimento? Porque é necessário discernir aonde é que o meu entendimento se encaixa no lugar e aonde eu consigo aplicar a sabedoria que eu tenho. Então, todo esse embaraço que eu fiz é de acordo, foi uma previsão, no caso, né? E a cada dia que passa eu consigo viver cada página do meu livro aqui no Brasil. Uau, uau, uau. Por acaso estive a acompanhar a entrevista com a Luciana e achei o livro impactante. Uma vez que nós estamos agora a viver numa sociedade em que os jovens estão a perder os sonhos, eles estão a desistir dos seus sonhos. Então acredito que esse sonho vai ser um impulsionador para que os jovens voltem a sonhar. Nesse momento já não existem livros disponíveis. Atualmente só está a vender online. Até não vender, eu não vendo livros, eu oferto, né? Está a ofertar online, no caso. Está a ofertar online. Portanto, eu estou pensando em fazer novas contas para isso, né? O Brasil está a pedir algumas das pessoas que, em algumas igrejas que eu fui, passei online, e o pessoal está a conseguir usufruir, né? Daquilo que é o conhecimento que Deus colocou em nós. Uau! Então, quem estiver interessado em ajudar, basta só puxar deixar uma o lado das mensagem. redes sociais. Basta puxar, qualquer hora, qualquer horário eu mando livro, normalmente. Uau! Mas recebe aqui em Angola ou também recebe no Brasil? Nos dois países, recebe. Nos dois Nos dois países. países. Se estiver em Portugal. Portugal é complicado. Portugal é complicado. Mas no meu segundo livro, que eu já estou a escrever, vou mandar em Portugal também. Uau, uau. Olha, está aí também conosco a Denise, a Patrícia Diogo. Denise. Denise e a Tanto Patrícia. tanto a Daniele, tanto a Denise mencionaram muito a minha venda. Uau! Welcome, Denise, a Patrícia, Diogo. Olha, eu também tenho um livro, não é? E eu vou depois puxar o Flávio para a gente falar um pouquinho. Eu não fiz a impressão física, tenho apenas no digital. E como não tem Angola, a Denise e a Daniela vão vender lá em Angola. Depois o Flávio vende lá no Brasil. Aqui é rápido. Aqui é rápido. Você pode ir com 50 livros numa igreja, já acaba. Uau, uau, uau. Flávio, eu queria entrar num aspecto, mas antes gostaria de saber o que está acontecendo para essa febre das músicas angolanas, dos pregadores angolanos, estarem a começar a ganhar agora visibilidade no Brasil.
Não é? Estamos agora a ver Oh, uau. a Ney Oh, Nani. Eu entro no Instagram e vejo logo um brasileiro a oh, dançar. uau. O que Oh, seria de uau. mim? Eu não estou a perceber. Uhum. Tu que estás Líder, aí. essa pergunta é extremamente importante. Quem estiver a ouvir, presta atenção nisso. Existe algo que nós, africanos, temos por natureza. Eu vou falar isso lentamente para o líder conseguir entender. Aqui, as pessoas têm interpretação e nós temos Hum, revelação. Né? Aqui as yes. pessoas têm interpretação e nós temos revelação. Tanto que você vê que as maiorias das faculdades teológicas estão aqui no Brasil, porque tem interpretação, né? Uhum. E nós temos revelação. Aqui no Revelação. Brasil busca-se primeiro a interpretação para depois conseguir a revelação, mas nós fizemos ao contrário. Nós buscamos a revelação para depois ir buscar a interpretação. Tanto que nós vimos, por exemplo, os jovens que pregam nas nossas igrejas, são jovens que, na sua maioria, não têm uma formação básica de hermenêutica ou teologia, mas o conteúdo daquilo que passam é extremamente pesado, é algo muito profundo. Então, essa é a primeira diferença. Agora, aonde parte esse pressuposto de que temos essa fluência? Por causa disso, porque o povo aqui tem sede de revelação, por causa da quantidade de interpretação que o Brasil tem, sabe? O povo aqui tem sede de revelação, de algo que vem diretamente do coração de Deus para a vida do homem. Por essa razão, de alguma forma, principalmente os pregadores aqui, têm muito sucesso, porque os pregadores angolanos, eles trafegam primeiro dentro da revelação bíblica, antes de buscar a interpretação. Por quê? Você vê a forma, por exemplo, de um pregador, do Eliseu Rodrigues, né? Vamos falar assim, um Renan Lopes, de buscar a preparação dos seus bosses. A primeira coisa que ele vai utilizar é a exegese, vai utilizar a hermenêutica, vai utilizar todo esse conhecimento bruto para tentar interpretar o que o texto está querendo dizer e tal. Depois ele se consagra para expor a palavra. E algumas coisas eles vão recebendo no meio da pregação, né? Então, uma pregação performance, uma pregação figurativa. Já o angolano deixa ser mais exclusivo por conta da influência que nós tivemos do Brasil antigamente, o pastor Marcos Feliciano, né, Jesuel Gomes, todos esses grandes homens de Deus que influenciaram bastante o nosso paradigma do evangelho. Então, a partir desse pressuposto, nós conseguimos ter esse sucesso visível, né? Agora, na questão de cantores, aonde é que isso se enquadra? Não simplesmente pelo quesito revelação, mas também pelo estilo cultural. O nosso estilo é bastante chamativo, né? Os nossos estilos musicais e tal, as nossas danças. Isso tende a chamar a atenção do povo a entender essa diversificação, porque o povo está mais acostumado com o que é daqui do que é de fora. Diferente de nós, por exemplo, nós em Angola cantamos muita música brasileira. Por essa razão, se você chegar aqui, não vai encontrar nada de novo, sabe? Não vai encontrar nada que possa chamar a sua atenção, a não ser que tenha mais escândalo do que mais benefício. Já o povo, quando sai daqui, vai para lá, encontra essa diferença de algo que ele não está acostumado a ver. Isso faz com que as pessoas consumam mais aquilo que é nosso, chamam demais os pregadores por causa da diferença e o estilo de pregação, faz com que os cantores tenham esse todo de sucesso, né? Por conta disso. Agora, onde está o problema? É a mídia. Nós temos pouca mídia, mas o Brasil tem uma mídia totalmente alta que te coloca aqui no topo. Então, essas são as principais diferenças que tem, né, que faz com que o sucesso aqui do angolano tenha esse todo êxito. Uau. Então, tu achas que se tivéssemos o investimento na mídia, conforme Exatamente. esse investimento no Brasil, o Evangelho aqui em Angola estaria melhor proclamado em relação ao Brasil? Melhor, melhor. Eu falo sempre, para quem está aqui, para quem é angolano está aqui no Brasil, já não é pela mensagem, é pela qualidade. Eu falo isso sem medo de errar. Por que, líder? Eu fiz um teste, por exemplo. Eu tenho vários vídeos no Instagram de igrejas que eu passei, preguei e tal, né? O conteúdo é bom, a mensagem é profunda, mas aí eu fiz um teste, gravei um novo vídeo em uma alta qualidade. Eu tive mais repercussão no vídeo que eu gravei em alta qualidade, né? Se bem que eu falei alguma coisa básica ainda, o pessoal recebeu melhor. Por quê? Porque aí está a trazer a qualidade acima de toda a exposição. Por exemplo, existem vários pastores aqui
que o conteúdo que passa é extremamente ruim, uma heresia totalmente aplicável, de forma que você fica fascinado. Como é que essa pessoa conseguiu falar isso? Mas por causa da mídia que ela tem, que a edição de vídeo que foi feita, o desenho que foi preparado, isso faz com que essa pessoa seja catapultada, né, de alguma forma. E um outro cara que prepara uma mensagem extremamente profunda, com um conteúdo muito bom, não tem essa qualidade toda. Então as pessoas vão preferir ver aquele que tem qualidade. Agora, ATT, nós não estamos à procura de números, estamos à procura de resultados. Mas para esses resultados, que são os frutos daquilo que você está a falar na internet e vê, é necessário que a pessoa consiga conciliar o útil e o agradável, que é a tua boa pregação, a tua boa música com a boa qualidade que se precisa, né? Então é basicamente nisso. Por isso é que, por exemplo, essa nova música que está estourada, a Nainan, né? A Nainan viu-se obrigada a fazer algo com qualidade para o povo receber, né? Então, é nesse quesito. O Brasil exige isso, né? Uau, uau, uau. Mas será que o ritmo africano, a alegria africana, também, como eles colocam nos vários stories do Instagram deles, música africana, também acaba por ser algo que contagia, ou conforme tu falaste relativamente à revelação que nós temos nas músicas e tudo mais? Um complementa o outro, tanto faz a mensagem vai impulsionar, né? E o estilo vai catapultar, no caso. O estilo primeiro chama a atenção do povo, por ser algo diferente, não traz escândalo, por ser algo diferente. Eu não falo simplesmente isso no quesito musical, vou falar também, falo no quesito mais pregação, que é o que eu estou mais acostumado e vivo isso, né? Então, chama um pouquinho mais de atenção. A pessoa vai entrar no estilo por causa de uma diferença e depois ela foca-se na mensagem por causa do bom conteúdo que é passado, né? Então, não há esse choque. Uau. Eu gostaria também de entrar agora num outro assunto, que é relativamente ao ambiente, à atmosfera dos cultos, não é? Tá, Para quem muito vem da profundo. casa, para quem vem da Eita. casa em Angola, Ei. é quase que eu por acaso nunca tive numa atmosfera A semelhante brasileira, né? em nenhum país. Já vi igrejas aqui em Portugal, inclusive que vêm de Angola, tudo, mas eu queria saber como é que é o ambiente dos cultos aí no Brasil. Meu líder, é assim, aqui temos dois tipos de espécies de igrejas, se assim posso dizer. Temos as Uhum. famosas igrejas da parede preta, acho que o líder já ouviu esse As termo, né? church, Igrejas da parede preta. As churches. claro. E temos, vou falar três espécies, temos as assembleias e temos Uhum. como é que se diz, qual é o nome? Tem o nome, Pentecoship, né? São aquelas Oh, igrejas meio church e meio assembleia, né? ok. São aquelas igrejas assim que estão no meio. E o que que acontece? Eu estou numa igreja, por enquanto, eu estou numa igreja Pentecoship, porque é próximo da minha casa. Eu estou numa igreja Pentecoship. Primeiro, eu não vou aqui apontar como erros, mas vou dizer que são diferenças que eu não estou acostumado ainda e eu creio que não vou me acostumar. É o estilo de culto, né? É um estilo muito programado, muito arquitetado. Você consegue ver que a performance está acima daquilo que realmente é necessário, que é o espiritual. Tanto que, por exemplo, eu tive a graça de ensaiar com algumas bandas musicais. E eu me sinto incomodado, porque, por exemplo, o cantor não pode entrar numa música que ele veio na hora, que o Espírito Santo lhe deu. Dificilmente Oh, isso aqui acontece. Dificilmente isso aqui acontece. Tal conforme foi ensaiado, conforme vai se tocar, as notas e tal, as palavras que você disse, tem que ser tudo programado. Aí eu conheci um amigo meu, que atualmente anda comigo, né, eu levo algumas atividades, ele chama-se Kaique, ele deixa o espírito lhe levar. Ele tem uma certa restrição, porque ele deixa o espírito lhe levar, né? Por exemplo, se o culto são duas músicas, é mesmo só aquelas duas músicas que vai se cantar, já não pode se cantar uma acima, por quê? Porque tem tempo, são 15 minutos, não pode passar 15 minutos, né? Então, não se dá muito lugar. Mas isso é simplesmente em igrejas church, ou pentecostal, né? As Assembleias de Deus já estão muito mais inclinadas dentro desse tráfego,
né? De deixar mais o espírito te levar e tal, essa coisa toda, né? Mas isso parte mais no quesito pregação, né? Porque, embora algumas igrejas já tenham um certo desenvolvimento, né? Mas ainda assim, isso é algo que eu não vou estar acostumado, mas de alguma forma é a realidade daqui, né? A realidade daqui. Mas algumas igrejas tendem a se diversificar nessa questão, e essa é uma das coisas que eu não gosto muito. A segunda questão é a linguagem espiritual do culto. Aqui os temas são muito mais focados em comunhão, avivamento e ministração, né? Esses são os temas mais destacadores. Que eu digo que Angola está muito mais para frente, né? Porque aqui não se busca temas como profundidade espiritual, espiritualidade, orações perigosas, temas assim que nós, crentes da CAP, estamos acostumados, né? Você vê que Jesus transformou água em vinho, e você não vê simplesmente que Jesus transformou água em vinho, você vê uma outra coisa. Você tenta buscar os detalhes acima disso. Aqui não tem isso, não tem isso. Nessa linguagem espiritual aqui não existe. Isso é algo que devia ser bastante investido. Tanto que você vê que os pregadores falam as mesmas coisas, usam os mesmos textos, têm mais facilidade em pegar em textos históricos do que você vê um pregador pregar simplesmente num versículo. Dificilmente isso acontece. Por quê? Porque os temas aqui são muito programados, são muito centralizados. Tanto faz na forma de exposição da palavra, e a forma de consagração é totalmente depravada. Eu concordo. Por exemplo, jejum aqui só tem que ser coletivo, né? Dificilmente tem um jejum só do setor de jovens, só do setor de adolescentes, e é uma vez a outra, né? Nem como se fosse em Angola, que temos 7 dias de oração, a operação Anotote já terminou, Anotote, já entramos na operação Asté, saímos da operação Asté, já entramos no 40 mais 7, é algo que não para. Aqui não. Aqui são temas mais formais, orar por paternidade espiritual, vamos fazer um jejum das às 12 pela causa X e tal, né? São essas questões que, para mim, são extremamente difíceis de me adaptar. Uau, uau. Olha, a Braulia, a Daniele diz, o conteúdo do livro é super bom e já pude ler todo ele e amei. Olha, eu vou querer também o meu livro aqui, Flávio. Posso colocar no Vou mandar online, líder. Vou mandar online, líder. Olha, acabou de entrar também a Braulia, Braulilde. Ela diz esse tema. Então, quem for entrando e tiver alguma questão, alguma dúvida queira fazer com relação ao nosso tema, pode deixar aqui e nós vamos respondendo. Então, ainda tocando neste assunto dos cultos aí no Brasil, nota-se, para nós que estamos aqui de fora, totalmente como se fosse uma batalha entre as churches e as igrejas conservadoras. Certo, meu amigo. As igrejas church têm uma linha e as igrejas conservadoras preferem continuar com a mesma linha. E ainda existem as igrejas híbridas, as pentecostal church, né? Queria que falasse um pouquinho com relação a isso. É assim, meu líder. Por exemplo, na pesca de Pedro, Jesus, quando chega até Pedro, só lhe disse uma coisa, para mudar de posição. Né? Você estava a pescar de um lado, mas aí não tem peixe, pesca do outro lado, é onde tem peixe. Yes. Esse é o problema da igreja tradicional no Brasil. Ele não quer mudar de posição, né? Porque aonde eles estão a pescar não tem peixe. Né? E aonde deviam pescar é onde tem peixe. Agora, onde é que está o erro das igrejas church? É se conformar demais com os peixes que estão na rede, não quer buscar novos peixes, no caso. Agora, a principal diferença está aqui. É que as igrejas church, elas estão muito mais focadas nos resultados do que nos frutos. Né? Quando eu falo disso, falo na questão terem muitos seguidores no Instagram, conseguirem pessoas por causa da boa arquitetura da igreja, as luzes, as câmeras, ou seja, a palavra que resume tudo isso chama-se palavra excelência.
Só que é uma excelência embriagada, que passa dos limites e deixa de ter Jesus como foco, né? Isso é um problema das churches. Já a igreja tradicional, ela não quer se adaptar à nova realidade, que é o 2025, no tempo que nós estamos. Então, elas têm uma mensagem, e é boa, mas essa mensagem não chega a outras pessoas porque estão conformados naquilo que têm. Então, a church não se conforma com o que tem e busca mais que esse Jesus. E a Assembleia se conforma com o que tem e não busca aquilo que é a realidade do novo tempo. Então, há essa competição. Enquanto a Assembleia, por exemplo, busca, por exemplo, uma Assembleia, dificilmente vai ver alguém a pregar com tablet, né? A pregar com tablet, que é algo que eu considero extremamente normal, né? Extremamente normal. Já no WhatsApp você consegue pregar com um tablet, tanto que, só por líder ter um respaldo acerca disso. Eu fui pregar numa igreja que o meu esposo estava no telefone, e o pastor ficou escandalizado, porque o esboço tinha que estar no papel. Eu disse, como assim o esboço tinha que estar no papel? Então, são coisas mínimas que faz com que as pessoas discutem uma com a outra. E aqui, a chat consegue ter mais poder, por quê? Porque a chat tem mídia, né? Tem povo aí que lhe apoia, tem essas pessoas, a chat tem mídia. Já a Assembleia, eu digo que a Assembleia que está moderna e ainda consegue salvaguardar os seus princípios é a Adebras. A Adebras é uma igreja totalmente conservadora, mas ainda consegue a nova realidade do mundo, né? E tem sido bastante fascinante, bastante fascinante. Então, são disparidades, mas em contrapartida, de alguma forma as pessoas identificam-se com um determinado lugar, com uma determinada família. Então, isso é muito bom. Uau, uau. Olha, Daniel Boa, a secretária internacional da JUCAP, ela deixou aqui uma pergunta. A gente já falou, mas queria que desses mais um respaldo. Ela diz, há poucos dias estive a ver um podcast onde alguém estava a falar da atmosfera e ele comparou a atmosfera do Brasil com a de Angola. Gostaria de saber se o Flávio também notou alguma diferença entre os dois países diante da atmosfera espiritual e o que leva os brasileiros a acharem que Angola tem uma atmosfera super pesada. Eu até vou dizer, eles não acham, eles têm a certeza. Eles não acham, eles têm a certeza. Eles não acham, sério, meu líder. O Brasil não acha, ele tem certeza. Por quê? Eu vou resumir a minha resposta antiga e conciliar com uma resposta nova. Aqui tem interpretação sem revelação. Nós temos revelação com interpretação. Nós conciliamos o coração de Deus com a mente do homem. Eles conciliam o coração dele com a mente de Deus. Então, essa é a diferença. Nós colocamos Deus primeiro, depois colocamos aquilo que é do homem depois. Eles colocam o que é conhecimento do homem primeiro e o que é conhecimento do homem depois. Por exemplo, por que eles acham isso? Porque a maneira conforme nós buscamos a Deus é de uma maneira intensificada. E por que nós buscamos a Deus de maneira intensificada? Porque o continente que nós vivemos é um continente que obriga você a viver uma vida de guerra espiritual. Yes. Independentemente se você está bem, se não está, o país e a Angola te obriga a viver num nível de guerra espiritual. Por exemplo, se você em África, você sabe que existe em África, é bruxaria, feitiçaria, temas do gênero. Né? Se você ir em Portugal, por exemplo, Europa, a potestade que existe lá é a frieza espiritual, idolatria, essa coisa toda. Se você vir aqui, o tema que vai se debater é promiscuidade, essa frieza espiritual. Então, a partir dessas potestades que cada continente tem, nos dar conta que nós estamos a um nível elevado, porque nós buscamos mais por conta da potestade que existe no nosso continente, né? Que nos faz estar resiliente espiritualmente e não estar adormecido, né? Então, isso, e o povo aqui tem sede de viver a espiritualidade na sua intensidade, o que simplesmente experimenta profundidade espiritual e oração intensiva. Então, quando eles vejam um angolano que consegue conciliar o que eles têm de bom, que é a mídia,
que nós temos, pelo favor de Deus, que é a intensificação e profundidade espiritual. Isso faz com que eles sigam-nos, não porque somos mulheres, mas como se nós fôssemos um embaixador de Cristo nesse país. Então, é basicamente isso. Por essa razão, os pregadores e cantores têm muito sucesso no Brasil por conta dessa profundidade que nós buscamos. É um ADN de Deus, né? Então, é basicamente isso. Uau. Ainda falando sobre podcasts, eu acompanhei há tempos um podcast de um pastor angolano. Não vou citar o nome, mas tu vais dar conta aqui. Inclusive tem uma igreja cá em Portugal. E ele disse o seguinte: os brasileiros, os bruxos brasileiros são muito fraquinhos. Os bruxos, de facto, fortes são da África, de Angola. Essa visão também que vocês aí têm? Eu vou dizer assim o seguinte, eu já sei de quem que o líder está a falar, mas é assim, Sim. é assim, líder, nós temos essa intensificação espiritual, mas a maneira como o tal pastor afirmou isso é de uma maneira desrespeitosa, eu falaria isso. Por quê? É de uma maneira desrespeitosa. Por quê? Do jeito que você consegue crescer em Angola, aqui no Brasil é um estalar de dedos, você pode matar toda a tua espiritualidade. Porque aqui existe uma potestade bastante perigosa para a vida do homem de Deus, que é a potestade da promiscuidade. Do mesmo jeito que se o brasileiro sai daqui e vai para Angola, consegue também cair com seu ministério, porque pode não aguentar com a intensidade da bruxaria que existe em Angola ou em África. Então, primeiro, o pastor afirma isso em que tese? Em que o Brasil é a maior potestade é a bruxaria ou a promiscuidade? Primeiro é necessário entender isso, né? Porque nós buscamos mais a Deus por conta da potestade que existe no nosso, né? Aqui eles buscam a Deus por conta da necessidade que o país expõe. Por exemplo, eu aqui não vou fazer um culto de 7 dias de oração, de libertação de demônios. Eu não vou fazer um culto desse aqui. Porque o país não pede isso. A potestade não pede isso. Em situações mais necessárias, eu faria. Por exemplo, aqui os temas que deve se pegar mais. Boa, boa. Pronto. Flávio, eu gostaria também de levantar aqui uma dúvida, não é? Atualmente, as maiores referências internacionalmente, ao meu ver, no concerne ao avivamento, aquilo que nós acabamos de falar sobre a intensidade, acabamos de perder o Flávio. Deixa-me lá ver se eu consigo colocá-lo novamente. Vamos lá. Pronto. Guardamos pelo Flávio, vamos ouvir. Pronto. Perdemos o sinal do Flávio Ambrosio. Vamos aguardar um pouquinho. A Bráulia deixou também aqui uma pergunta que já será respondida enquanto aguardamos pelo Flávio. A Bráulia pergunta: existe um conflito entre a cultura popular brasileira e os valores cristãos, sem esquecer o alto índice de homossexualidade, delinquência e etc. Ambrosio, acredita que ser cristão no Brasil é mais fácil ou mais difícil em outras partes do mundo? Já já o nosso convidado
vai responder essa questão. Deixa-me tentar colocar novamente o Flávio. Vou olhar um pouquinho pelo Flávio. Caso tenham mais alguma pergunta, alguma questão, podem colocar e nós teremos todo o prazer em responder. Já temos o nosso convidado de volta. Flávio, podes pedir novamente? Penso que a rede não está muito boa. Estamos aqui com problemas para voltar a adicionar o Flávio. Será que o Flávio
Continua a tentar. A Brolha aqui diz, na minha opinião, na qualidade de cristãos, temos todos desafios. Eu acredito que esses desafios vão variando muito em função do lugar que estamos. Vamos lá. O Flávio diz que já solicitou. Mas queria que continuasse, porque quando eu te aceito, tu não entras. A rede do Estado está muito boa. Eu já te aceitei. Mas tu não entras de imediato. Pronto. Conseguimos. Acho que agora deu certo. Conforme diz, se está demorado é porque vai cuidar. Eu estou na rua e estou a usar a rede normal e está aí a complicar um pouquinho. Pronto. O Flávio, penso que não terminou a fala. Ou podemos partir para outra questão. Deixa de lhe ouvir. Consegue ouvir? Sim, agora sim. O que eu estava a falar? Já esqueci. Pronto. Tem aqui uma questão da Braulia. A Braulia é a coautora do livro. Ela fez o livro. Ok. Me lembro. Lembras? É. A Braulia fez o audiobook do meu livro. Ela é jornalista. É a minha filha não biológica. Eu acho que eu vou ter que pedir a doação, mesmo com os pais vivos, deve? Ela diz assim: existe um conflito entre a cultura popular brasileira e os valores cristãos. Sem esquecer o alto índice de homossexualidade, delinquência, etc. Ambrósio, acredita que ser cristão no Brasil é mais fácil ou mais difícil do que em outras partes do mundo? Eu vou lhe responder com muita clareza. A facilidade ou a dificuldade vai depender de com quem são os seus amigos nesse país. Isso vai ser muito importante. Olha, eu botei a lhe ouvir baixo, Flávio. Consegue me ouvir, meu líder? Consegue me ouvir agora? Sim. Agora está perfeito, será? Se aumentar mais um pouquinho, está perfeito, mas consigo lhe ouvir. Não sei se as pessoas conseguem ouvir. Como eu estava a dizer. Sim. Conforme eu estava a dizer, a facilidade ou a dificuldade de ser cristão no Brasil vai depender de com quem você anda no país, no caso. Por exemplo, eu quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi procurar pessoas que oram, amigos que oram, e com privilégios angolanos, no caso. Porque eu estava a me sentir que já estava começando a entrar na dinâmica do Brasil, nessa frieza espiritual, essa falta de oração, pouco jejum. Mas aí eu me liguei e falei, não, eu não sou brasileiro, eu sou angolano. Estou no Brasil, mas eu sou angolano. E angolano gosta de orar, angolano gosta de buscar. Então, já fui me conectando, né? Aí eu procurei o pastor Elídio, acho que o líder conhece, o pastor Elídio, que tem me ajudado muito aqui, né? Então, é isso. Porque o ambiente em que você está não vai depender do ambiente, vai depender das pessoas que estão naquele lugar. Você é angolano, chegou no Brasil, você sabe que o nosso país obriga você a orar muito, a nossa cultura obriga você a orar muito. Você tem que se conectar com pessoas que gostam de orar, você tem que se conectar com pessoas que gostam de buscar. Isso vai fazer com que você veja, com que a tua carne tenha uma frieza, a tua carne perca contra a tua espiritualidade. Então, isso é muito importante. Eu acho que
essas diferenças de entrar ou não nessa dinâmica vai depender muito de com quem você anda no lugar, no caso. Porque as pessoas desviam-se aqui não por causa do lugar, se desviam por causa das pessoas que lhe levam a um determinado lugar. Não é por causa do lugar, porque balada tem em todo lugar, casa de prostituição tem em todo lugar, pecado tem em todo lugar, mas não é o lugar que te faz pecar. É as pessoas que te levam nesse lugar, que te influenciam, as influências que te levam nesse lugar. Então, isso é muito importante salientar, né? Deixar de estar em certos ambientes para ser ambiente de certos lugares. Né? Isso é muito importante. Uau. A imagem que nós temos aqui em Portugal e Angola é que o Brasil é um país violento e a imagem que se pintou é que a criminalidade está em alta. Vocês que estão aí, será que essa imagem foi bem pintada ou a criminalidade em Angola e Brasil é quase a mesma? Do mesmo jeito que está errado eles pensarem que África é país dos pobres, é do mesmo jeito que estamos errados em achar que o Brasil só tem criminalidade. Imaginemos, o Brasil é quase 15 vezes Angola. Né? Imaginemos se Angola tivesse, por exemplo, 15 programas Fala Angola. Então as pessoas também teriam essa percepção de que Angola é um país extremamente perigoso. Mas aí, por causa dos vários países, a corrupção, então as pessoas têm a imagem que a África é um país da pobreza. Mas não é isso, é o que a mídia passa. Eu estou aqui no Brasil, acho que 6 ou 7 meses, nunca vi criminalidade. Tem dias que eu ando 3 horas normalmente na rua, se bem que é bom se proteger, né? Mas não tem nada disso. Tem lugares, sim, que tem um índice de criminalidade mais alto, que, por exemplo, é Rio de Janeiro, mas também não é em todos os lugares, é mais nas favelas, é Angola. Tem uns lugares que falam é perigoso, quando falam de Caope, por exemplo. A primeira coisa que vem na mente da pessoa é criminalidade. Quando falam de Kazenga, Sambizanga, esses lugares assim. A primeira coisa que vem na mente da pessoa é vamos levar o telefone, vamos levar o dinheiro. É do mesmo jeito que aqui, né? Primeira imagem que vem quando se fala Rio de Janeiro é criminalidade. Mas aí quando se fala de São Paulo, a primeira imagem que vai vir é oportunidade. Então são essas diferenças. Não é nada disso que as pessoas pensam. É mentira. Esse também era um dos meus medos ao vir para cá, que chegar, vão me matar logo no primeiro instante. Essa coisa toda. Mas não é nada disso. Não é nada disso. Uau. Mais uma outra questão. Ainda falando da atmosfera do Brasil e a atmosfera dos cultos em Angola, não é? Nós temos visto que, ultimamente, Angola tem consumido muito dos cultos e da atmosfera da Nigéria. Será que essa mesma atmosfera já foi também levada no Brasil? Ou, por enquanto, ficou ainda aqui? Ou ficou ainda em Angola? E qual é a tua visão com relação à atmosfera dos cultos na Nigéria? Líder, o brasileiro tem como espelho a América. Nós, angolanos, temos como espelho a Nigéria. Tanto que o brasileiro faz música, só faz tradução de músicas americanas e nós atualmente estamos a fazer tradução de músicas nigerianas. Tal como a música da Nina, Eu Vou Orar. É tradução de uma música nigeriana. Né? Agora, onde é que está o bom nisso? É que o Brasil não fala inglês, o Brasil fala português. Yes. O índice de pessoas que entendem inglês em Angola é muito alto, então isso faz com que nós consigamos traduzir a mensagem da Nigéria, trazendo para nós, e o Brasil vê como isso, então pega de nós aquilo que nós buscamos na Nigéria. Mas agora, eu digo assim, antigamente o angolano consumia mais o Brasil, só que atualmente o Brasil é que está consumindo mais o angolano, por causa de um ponto, solidão espiritual. O que é essa solidão espiritual? É que as pessoas sentem-se sozinhas espiritualmente. Tem poucas pessoas que incentivam a orar. É grave, o líder. Como é que um culto... Isso até me escandaliza, né? Se bem que deve existir comunhão. Mas como é que um culto de jovens... O líder fala, não, vamos apressar o culto porque temos encontro de comunhão. Isso é grave, líder. Eu estou aqui no Brasil... Se bem que as igrejas que eu fui são diferentes, né? Mas algumas igrejas, eu nunca vi orando em mais de 5 minutos. Nunca. Nenhuma igreja, nenhuma.
absolutamente em nenhuma igreja que eu fui no Brasil oraram mais de 5 minutos. Absolutamente nenhuma. Isso é extremamente grave. Né? Isso é extremamente grave. Mas agora, nós os angolanos que estamos aqui, que, vou dizer assim, temos um pequeno privilégio, já conseguimos criar essa diferença. Por exemplo, eu fui pregar numa igreja quadrangular, uma igreja de church, a igreja mesmo cheia, essa toda coisa. Eu preguei a primeira vez. O pastor falou para mim, cara, eu nunca vi isso. O que é que você bebe? Como é que você oram? Mas como é que vocês meditam? O pastor ficou me incomodado de uma maneira no WhatsApp. Que eu disse, como assim o pastor tá me... Um pastor vai fazer perguntas básicas, como é que eu faço esboço, como é que eu oro, como é que eu jejuo. Tanto que ele me convidou para mais 3 dias na igreja dele, porque a igreja tinha sede disso. E o pastor automaticamente mudou a liturgia do culto dele. Agora disse, não, cara, agora a partir desse momento, vamos começar a tirar por culto 20 minutos de oração. Você me mostrou algo que nós nunca vimos. Então, e atualmente lá na igreja oram com alvos de oração, né? Então, Sim. são essas diferenças que existem. E, de alguma forma, nós, como angolanos, estamos a ter todo o sucesso porque nós buscamos isso, a intensificação espiritual. Né? E eu posso afirmar isso sem erro. Daqui a 5 anos, nós seremos uma das maiores potências na Palópia a nível de espiritualidade, pregação e oração. Seremos. Isso é uma certeza. Uau. Olha, enquanto tu ias falando, eu fiquei a me recordar que no domingo eu tive uma live também com a Dionísia e estamos a abordar com relação aos desafios de um cristão na Europa. E falamos exatamente dos mesmos pontos e as mesmas situações que ela está a verificar aqui, eu também, que estão também centradas na oração. Uhum. A questão que eu faço é a seguinte: será que a modernização, a evolução, o desenvolvimento dos países, por exemplo, a Europa, o Brasil exporta muito dos Estados Unidos e também da Europa. Será que esse esfriamento está a ser exportado da Europa, dos Estados Unidos? Ou porque nós sempre tivemos como referência o Brasil, avivamento e Uhum. tal, e hoje estamos pasmos de saber que, afinal de contas, nós estamos numa profundidade no concerto à oração que vai além desses países. Uhum. Meu líder, eu digo assim, o Brasil é muito uma questão de muito business, sabe? Muito business. Então, os pastores, eles buscam a facilidade aqui, né? Eles perguntam assim, o que é que traz as pessoas na igreja? Né? O que é que vai fazer as pessoas virem no meu culto? Como é que eu vou conseguir encher a igreja? Essas são as perguntas que eles fazem assim rápido. E, obviamente, aquilo que te dá o resultado mais rápido, onde você vai culto com luzes, é, avivamento, chat, um encontro sobrenatural, é uma palavra que massageia o ego. As orações são simplesmente por aquilo que nós queremos, não. Voltamos a perder a ligação com o Flávio. Estamos em que ele vai retomar. Já está aqui. Vamos lá. Pronto. Está de volta. Combater. Ah, Está a nos como, combater. mas como estava a dizer, então, os pastores tentam buscar isso, né? Tentam buscar isso. Isso faz com que eles preocupam-se demais com a performance do culto, como se fosse um show, para dar aquilo que o povo quer, não aquilo que o povo realmente necessita, né? O povo quer performance, quer boa música, quer excelência, quer trafegar, mas não é isso que eles precisam. Eles precisam de oração, precisam de Deus, precisam de Jesus Cristo. Porque aqui as pessoas têm o sentimento de Deus, mas não têm o Deus do sentimento, sabe? Isso é muito grave. Olha, a visão que eu tenho do Brasil é que é um povo que é socialmente religioso, não é? Muito, muito, muito.
Ei, Um líder, povo que é socialmente religioso, não é? vou falar algo daqui a nada. Culturalmente religioso, acho que essa é a palavra certa. Ah, E a visão que eu tenho de Angola é que Angola é um povo que despertou para o sobrenatural e para o avivamento. Agora a questão que eu faço é a seguinte: nós oramos muito porque o sofrimento em Angola, a miséria, nos leva a orar, ou porque nós despertamos que de facto existe algo além da religiosidade cultural. líder, eu vou responder essa pergunta com um paradoxo. Só compra lenço quem tem lágrima. Não Só compra lenço percebi, quem... ouvi baixo. Eu disse assim, só compra um lenço quem tem lágrimas, líder. Só compra um lenço quem tem lágrimas. A presença de sofrimento vai fazer com que a evidência da oração seja catapultada. O que acontece? O angolano teve sede e procurou água que sacia a sede. O brasileiro tem sede, mas em vez de procurar água, procura comida, que lhe dá ainda mais sede. É isso. Então, nós nos perdemos naquilo que estávamos à procura e nos encontramos naquilo que nós nos perdemos, né? Estávamos à procura de avivamento e tal, essa coisa toda. Por causa do sofrimento, que era a posição errada, encontramos aquilo que é certo no errado. Encontramos o avivamento, encontramos a administração, encontramos todos esses quesitos, por causa da emoção também que o povo carregava nos cultos. Isso fez com que, mediante o nosso erro, nos encontramos no nosso erro, né? O nosso erro de querer simplesmente, ou seja, vou dizer assim, por exemplo, num grupo de pregadores, por você estar no meio de pregadores, há aquela competitividade, vou falar saudável, né? Você competir com o teu irmão saudavelmente, né? É um erro que de alguma forma torna-se benefício, porque isso vai te obrigar a estudar e tal. Embora a tua primeira intenção vai ser ultrapassar aquela pessoa, não, eu quero competir com essa pessoa, eu quero passar essa pessoa, eu quero pregar mais que essa pessoa, né? Isso vai fazer com que dentro desse erro você encontre uma excelência, você encontre aquilo que é certo. Então, é nesse pressuposto. Se aqui tivesse essa escassez, né, as pessoas buscariam Deus mais do que buscam. Por exemplo, nesses 3 últimos dias que se passaram em Angola, os acontecimentos que nós tivemos, fez com que várias pessoas tirassem lives de oração para orar, né? Lives de oração para orar, cultos de oração. Então, esse acontecimento de coisas totalmente anormais fez com que as pessoas buscassem, se focassem em orar por Angola. Acredito que tinha pessoas que nunca tiraram 5 minutos para orar por Angola, mas por causa de um erro que está acontecendo no país, as pessoas tiraram tempo de oração para Angola. Então, é basicamente isso. Nós nos encontramos no errado e eles se perdem no que é certo, sabe? Basicamente isso. Porque aqui Olha, nós temos. É como sim, sim, se, pode continuar. deixa eu terminar. É como se fosse a história, por exemplo, do filho pródigo, né? O filho pródigo saiu da casa do pai, né? Mas se encontrou fora da casa do pai, mas tinha outro perdido, que é o perdido que estava dentro da casa, né? Então tínhamos aqui encontro dois perdidos. O perdido de fora é o perdido de dentro. Só que o perdido de dentro não sabia que estava perdido, mas o perdido de fora reconheceu que estava perdido. Mas todos estão na casa do pai. É basicamente isso. Uau. É, a visão que nós temos, e também deve ser a dos internautas, é que em cada esquina do Brasil há uma igreja. Não sei se essa é a visão correta, que há muita igreja no Brasil. E atualmente em Angola há um combate do governo com as igrejas. Uhum. Eu queria saber de ti qual é o ponto de vista. De facto, essa é a visão correta de que em qualquer esquina do Brasil tem uma igreja. E qual é a tua visão com relação a este combate que está a ter para diminuir ou fechar muitas igrejas em Angola? Eu também achava isso, líder. Que é só curvar, tem igreja, vai aí, tem igreja. Não é nada disso, líder. Só para o líder ter uma ideia, a igreja mais próxima de mim é 40 minutos da minha casa. A igreja mais 40 próxima. minutos.
40 minutos da minha casa. A igreja mais próxima, 40 minutos da minha casa. Eu falei algo pro... Quando cheguei aqui, estava a morar com um amigo meu. Eu lhe falei, mano, aqui tem escassez de igreja. Eu achava que aqui tinha muitas igrejas. Mas aqui tem escassez de igrejas. Até eu lhe falei, pastor, irmão, se colocar uma capa aqui, mano, vai pegar... Todo São Paulo vai lá, mano. Todo São Paulo vai lá. Por causa da nossa liturgia. Aqui falta igreja, líder. Isso é... Aqui falta muita igreja. Falta muita igreja. Porque, primeiro, as igrejas só gostam de estar em pontos estratégicos, de pessoas que têm dinheiro, lugares Alphaville, lugares assim que as pessoas têm dinheiro, são ricos e tal, e se esquecem de lugares primordiais, que chamamos, por exemplo, os tais bairros, né? Tanto que os pastores aqui já descobriram como é que se enche igreja. Eles já sabem que tem que colocar LED, boa música e um Instagram bem feito, vai encher a igreja. Eles já sabem isso, né? Enquanto tinha que ser ao contrário, buscar primeiro a oração e tal, intensificar, saber realmente qual é o propósito. Por exemplo, eu aqui já preguei muita igreja, que o pastor, ele sozinho se intitulou só pastor, né? Não tem paternidade espiritual. Ele fala, não, a estratégia é essa, mano. Você abre a igreja, coloca LED, tudo isso, e a igreja já encheu, já era, não tem nenhum problema, né? Então, isso é um erro. Agora, quanto é que está a igreja? Aqui tem uma vantagem, é que uma porcentagem dos políticos aqui no Brasil são pastores, Silas Malafaia, Renan Lopes, Marcos Feliciano, todos esses grandes homens de Deus. Então, influenciam com que a igreja seja bem visível nesse país. Diferente de Angola, não temos ministros na política, né? Não temos pastores na política, alguém que consiga não simplesmente ser uma voz profética, mas uma voz pela nação também. Tá, aqui nós temos isso. Obviamente, por exemplo, se houver alguma discussão no parlamento, né, vamos fechar a igreja assim, está aí Silas Malafaia para defender, está aí Marcos Feliciano para defender, e dar essa facilidade. Por exemplo, queremos fechar todas as igrejas que não estão bem legalizadas. Está aí os pastores que vão defender, né? Então, nossos pastores são simplesmente voz profética em Angola. Também temos que ter voz da nação lá em Angola, né? Porque o presidente vai olhar, vai ver, essa voz simplesmente profética. Não, a tua palavra não tem peso aqui. Você pode ser homem de Deus, mas não tem peso aqui. Então, com o útil e agradável que seriam essas reconciliações, faria com que tivéssemos mais êxito nessa questão política, né? Porque eu vou usar a oração para catapultar, mas para responder será o conhecimento que eu tenho acerca do assunto. Então, são essas questões diferenciais. Uau, uau. Olha, a conversa está muito boa. Já estamos há mais de 2 horas, não é? O Flávio já tem que ir para casa. Não, eu fico aqui. Até a rede cair novamente, eu fico aqui toda hora. Eu gosto de falar, líder, eu gosto de falar. Uau, uau. Pronto. A minha questão seria a seguinte. Eu também tenho acompanhado, considero-lhe avivalista. Eu não gosto de mencionar nome, mas tu vais saber quem é. É um dos pastores jovens que tem uma igreja em Alphaville, uma igreja muito grande, não é? E é muito considerado um pastor das churches, não é? Pastor jovem, não tem uma vestimenta tradicional de um pastor. Já pegaste? Já peguei. E a visão de muitos angolanos é que é uma igreja que está fugindo do padrão, que não é bem assim. Mas a minha visão pessoal é que ele percebeu de fato a visão, conforme tu falaste. Existem linguagens que alguém de um fato de gravata não vai conseguir trazer para alguém que foi ferido pela igreja. Mas existem linguagens que alguém que está com uma chair e um tênis vai conseguir falar para um jovem e ele vai se identificar. Então, eu queria que falasse com relação a isso e qual tem sido a tua visão relativamente a isso aí no Brasil. Se tem se tornado agora uma febre, se não. Eu aprendi algo com o pastor Gaspar. O pastor Gaspar ele fala algo muito importante que eu nunca esqueci. Se o teu pastor estiver a usar gravata, você tem que usar gravata.
E se no meio do culto o teu pastor tirar a gravata, você não pode ficar com gravata. Você tem que tirar a gravata. Tem que referenciar sempre. Não é que pastor é Deus, mas isso chama-se questão de referência. Qual é o erro dessas churches, desses pastores? É que tem muita visão sem direção. Né? Tem muita visão e pouca direção. Né? Enquanto os assembleanos, no caso, eles têm muita direção e pouca visão. Né? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Tanto que você vê, o maior desejo de um cara da church, um pregador da church, vou falar assim, é de ter uma igreja. Ele quer ter igreja já, porque tem muita visão. E um dos maiores, algo que o assembleano rejeita, é ter uma igreja. Porque o assembleano ele quer primeiro se solidificar, ele quer estar sólido no ministério, quer ter intensidade no ministério. Né? E ele busca a direção. Né? Esse é o erro eu vou falar desse tal pastor. Ele tem muita visão e pouca direção. Tanto que é um dos pastores muito bem visto na questão de visão, mas eu não conheço, eu não consigo ouvir a palavra dele, não consigo ouvir a mensagem dele. Eu fui lá visitar essa tal igreja, eu saí do culto. Né? Saí do culto, eu não estava me alimentando espiritualmente, eu não sei o que eu vim fazer aqui, afinal de contas. Porque o cara tem muita visão, mas aquilo que é necessário, que é a direção de Deus, o cara não tem. Né? Ele não consegue mostrar isso. Agora, se você é um pastor, quer inclinar na visão da igreja, pode lhe ouvir, porque você está buscando algo que chama-se visão. Mas se você quer direção, você não vai lhe ouvir, porque ele não prega aquilo que realmente o povo necessita. Né? Porque tem uma pregação que o pastor Ismael falou acerca dos falsos profetas. Ele diz que os falsos profetas algum dia vão falar algo bom que vai te fazer pensar que ele é verdadeiro, né? Todo dia ele vai falar algo bom que vai te fazer pensar que ele é verdadeiro, mas você não vê. Ele até vai fazer também coisas boas, como se fosse verdadeiro, mas na sua maioria dos casos serão sempre coisas negativadas. Isso é uma evidência. Então, quando a pessoa não tem muita visão e não tem direção, obviamente essa visão vai lhe matar. Se você tiver muita direção e você não consegue conciliar a direção que Deus está te dando com a visão que você tem, também você consegue ir à falência. Então, esse é o meu conceito acerca disso, o equilíbrio com a visão e a direção que Deus consegue nos dar. E como é que justificas esse número alto de congregados ou de membros que lá nesses lugares têm? Justifico por causa da mídia. É aquilo que eu respondi no pastor, porque os pastores entenderam como é que se enche uma igreja no Brasil. Enche-se com aquilo que o povo quer. O que o povo quer? Quer uma igreja que chegando lá consegues fazer uma foto para dar status no Instagram. Tanto que, eu estou a falar coisas práticas. Por exemplo, tem uma igreja que convidou-me para pregar. E uma pastora, no caso, convidou-me para pregar. Aí ela foi falar com o marido dela, que é o pastor. O pastor perguntou quantos seguidores ele tem no Instagram. Sério? Só por líder ver. Eu estou falando coisas práticas, coisas que eu vi. Antes de ver a mensagem, ele perguntou quantos seguidores ele tem no Instagram. Depois perguntou, prega a igreja grande ou igreja pequena? Tanto que a pastora depois mandou uma mensagem, ela cancelou a agenda, sabe? Cancelou a agenda, porque o pastor quer alguém que tem 20 mil seguidores, 50 mil seguidores, 60 mil seguidores. Isso é um erro, né? Isso é extremamente um erro. Obrigado, chefe. Tanto que você vai ver, por exemplo, quem é de uma church, ele só está naquela church, não consegue expandir. Ele só está naquela church, a expansão dele é na mídia. Né? Agora, o que é mais importante, ganhar almas para Deus, essa toda coisa, não tem. Mesmo o líder, eu posso falar assim, se nesse momento falo também vou abrir uma igreja, eu já sei como é que eu vou encher a igreja aqui no Brasil. Já aprendi como é que se enche a igreja aqui no Brasil. Então, é basicamente isso. Enquanto em Angola você tem que orar para encher a tua igreja. Aqui não, aqui é colocar LED no culto, boa música, bom som. Em um dia, eu conheço o pastor Xandi, ele inclusive era um dos pastores da igreja que eu congreguei. Ele fez o culto de inauguração na igreja que ele abriu. No primeiro culto, 600 pessoas. Líder, não acreditei. 600 pessoas no culto. Ele colocou uma estrutura totalmente pesada no culto.
patrocinou o vídeo de publicidade. As pessoas foram lá ver por cá, a igreja é extremamente bonita, né? Isso é grave, isso é extremamente grave, meu líder. Olha, eu vou lhe fazer uma questão depois, mas vou priorizar aqui a Braulia. Ela, como é jornalista, tem assim umas perguntas interessantes. Ela diz o seguinte: como os cristãos devem se posicionar diante de questões sociais como pobreza, racismo, desigualdade? Acho que ela também está a frisar um pouquinho do que está acontecendo aqui em Angola, mas ela diz na qualidade de cristão no Brasil. Qual é a mensagem que o Ambrosio daria aos cristãos no Brasil que pensam em desistir face aos inúmeros desafios? Isso é pergunta de jornalista mesmo, né, Braulia? Primeiro, antes de você ser cristão, você tem que ser sábio aqui no Brasil. É só ouvir baixo. Consegue ouvir agora? Agora sim. Eu disse, antes de você ser muito cristão no Brasil, deve ser muito sábio. Quando eu cheguei aqui, tem um amigo meu, advogado, ele falou para mim, mano, se você precisar de mim, eu tô aqui para tudo. Até para quando você ir preso. Eu disse, por que você fala isso, mano? Ele disse, cara, porque eu sei que vocês de Angola não tem medo de pregar sobre homossexualidade, coisas do gênero. Então, quando você estiver aí a pregar no altar, tenha cuidado pela forma que você vai falar acerca disso, né? Porque aqui, metem mesmo na cadeia por você pregar. Metem mesmo na cadeia, né? Então, aí, como é que podemos enfrentar isso? É sendo sábio, antes de você ser cristão, para julgar. Deve ser sábio para conseguir conciliar o teu conhecimento com o dele, né? Isso é bastante importante. Porque você vai chegar em lugares, por exemplo, na escola, em que você vai ver amigos homossexuais. Você não pode confrontar essa pessoa. E se você confronta essa pessoa você pode correr risco de ir preso. Você deve espalhar a mensagem de uma maneira amigável com que ela consiga se identificar na mensagem e criar uma renúncia nessa pessoa, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu estou aqui há 6 meses, mas nem parece, porque eu tive experiências totalmente sobrenaturais aqui. 2 episódios que aconteceram comigo. Teve um jovem, meu vizinho, por acaso, ele atualmente está congregando na minha igreja. Ele trabalhava com macumba, né? Macumba, ele colocava bonecos na porta de casa. E certo dia, quando eu passava naquele lugar, ele encontrei a colocar os bonecos. Eu lhe perguntei, por que você faz isso? Ele disse, não, é para me dar proteção e tal, essa coisa toda. Se eu fosse mais cristão do que mais sábio, eu lhe falaria, mano, isso é pecado, por que você está fazendo isso, essa coisa toda? Aí eu perderia ele e causaria prejuízo comigo mesmo. Mas eu fui sábio o suficiente de lhe mostrar que aquilo não era o certo, de maneira sábia. E aproveitei a brecha ali, convidei na igreja. Ele foi batizado no mês passado. Deixou tudo isso para trás. E atualmente ele até é mais ativo na igreja do que eu. O segundo episódio que aconteceu, por exemplo, foi com uma moça que eu conheci. Como é que se diz isso? No dia que eu fui me legalizar, acho que é serviço de registros, acho que é o nome assim. E nesse lugar tem que deixar os números e tal, né? E a moça pegou o meu número, né? Ela pegou o meu número, depois me mandou uma mensagem. Senhor, tipo, o teu documento está disponível. Só que no dia que eu fui para lá, ela disse assim, moço, vi o teu Instagram, você afinal é pastor. Eu disse, sim, eu sou ministro de Deus e tal. E ela ficou muito triste, né? Começou a desabafar que ela trabalha naquele lugar, mas ela também é prostituta. Ela também é prostituta. Aí eu perguntei para ela, como é que você entrou nessa vida e tal? Qual foi o processo? O que é que te fez ser influenciada por isso? Você está aí por uma necessidade ou por uma carência emocional, essa toda coisa? Se eu fosse mais cristão do que sábio, eu julgaria ela, lhe falaria, você está em pecado, você está pecado, você está fazendo algo reprovado, mas eu tive que ser mais sábio do que cristão. Tanto que eles dois foram batizados no mesmo culto. Isso, para mim, é bastante importante, porque para situações desse gênero aqui no Brasil, a pessoa tem que ser mais sábia do que mais cristão.
né? Porque aí você consegue tirar a pessoa desse mundo e levar dentro daquilo que é o cristianismo. Porque eu digo assim, o cristianismo aqui é combatido porque os cristãos, antes de confortarem eles e lhe trazerem no confronto, eles primeiro lhes confrontam para lhe dar depois o conforto. E tem o que as pessoas falam, não pode confortar as pessoas, mas se você quiser confrontar elas, você primeiro tem que lhes confortar. Porque até a criança, quando nasce, a primeira coisa que se faz é confortar ele. Está a chorar. Não vai bater uma criança de 6 meses, de 2 meses. Vai ter que lhe confortar e tal. Quando ele chegar na idade da maturidade, aí você lhe confronta. Porque ele vai saber o que é bem e o que é errado. Né? Então, essa é a visão que eu tenho. Ser mais sábio primeiro antes de ser cristão. Uau. Tu falaste sobre macumba. A visão que nós temos é que fala-se muito de encruzilhada e que as casas de pai de santo, não sei se assim se diz, existem em lugares e os feiticeiros, os bruxos, assumem publicamente que são feiticeiros, que são bruxos, né? Já vemos há tempos um bruxo que ficou muito famoso no Brasil, e depois disso eles convertem-se, dão os testemunhos, não é? Então eu queria saber qual foi a tua experiência que você realmente viu no concerne a isso. Se de facto há muita encruzilhada, sai de casa, encontra na porta do prédio um feitiço. Você vai ficar surpreendido, mas isso para mim é pão de cada dia, porque eu vivo em frente a uma casa de santos e o meu vizinho é bruxo, sabe? Okay. Eu vivo em frente de uma casa espírita. Até aqui a minha casa, é só sair da porta da casa espírita. Então, sempre reunidos com sinais de iluminantes, essa coisa toda. E o meu vizinho é bruxo. Meu vizinho é bruxo. Ele até já disse que não me gosta, sabe? Eu já disse que não me gosta. Por quê? Porque aqui a macumba é uma religião, não é algo que se esconde, por exemplo, que Os em Angola. espíritas, não? Sim, tá, aqui é uma religião, aqui é como se fosse adorar a Deus. Né? É algo extremamente normal. Mas é aquilo que eu lhe disse. O povo aqui sente-se muito frágil a ser confrontado, muito frágil. Você pode correr risco de ir preso. Você, por exemplo, se alguém estiver aí no culto de espírita, você fala, oh, você está no culto de espírita, mas o que fazem lá? Só pelas perguntas que você está a fazer para ela já se sente ofendida. Você se sente ofendido só pelas perguntas. Mas o que vocês fazem? Será que você acha que isso é certo e tal? Aí a pessoa já te marcou, já pode chamar a polícia na hora. Transfobia, esse vai me julgar, não sei o que ele falou? Falou que eu sou espírita, essa coisa toda. Então deve-se ter um certo cuidado com esse pessoal. Muito, mas muito cuidado. Tanto que, por exemplo, aqui na no trabalho, né? O meu chefe é espírita. Os caras são macumbeiro. Mas aí o que eu fiz? Tudo bem, já que aqui é sobre religião, tá bom. Então também eu vou criar minha célula. Aqui mesmo, no próprio lugar. Então eu falei, também criei minha célula. Quem quer ir no culto de espírita pode ir. Quem quer no culto de macumba pode ir. Mas na hora que é sexta-feira, mano, aqui também tem meu culto. Eu sou cristão, também venho no culto dos cristãos. E a sexta-feira eu faço meu culto aqui no trabalho, né? Então, é nesse tipo de questão. Você consegue essas pessoas, mas primeiro lhes mostrando de maneira pacífica o que é certo, no caso. E as experiências, eu digo assim, não são experiências totalmente radicais, porque em Angola acho que eu vivi coisas mais radicais. São coisas que eu chamo de leve, né? Coisas leves, libertações leves, macumbas leves, coisas leves, né? Coisas extremamente leves. A Aurélia diz, não sei se em plena live teria coragem de assumir que o meu vizinho é bruxo. Não tem porquê. Tem medo por quê? Olha, Por quê? Braulio, Flávio, então, deixa aqui agora um nó na cabeça. Né? Aqui em Portugal também há pessoas que vocês chamam como bruxos. Né? Aqui há tempos morreu uma senhora e chamavam ela bruxa do local X. Estava no jornal e tudo. A bruxa do local X. Porque as pessoas vão para lá e também que é aquela questão de leitura das mãos, cartas e tudo mais. Eu já vi em muitos lugares em que você vai lá, mas é algo assim chique. Em que você vê, as pessoas vão lá
como se vissem cartomantes, não é? Uhum. Mas em Angola, dificilmente você vê uma casa assumida como casa de feitiçaria ou alguém que assume que é feiticeiro. Por que isso ocorre? Porque aqui as pessoas são mimadas. As pessoas aqui são extremamente mimadas. Quando falo são extremamente mimadas, por quê? Por causa da carência emocional que as pessoas têm. O que é que faz, por exemplo, alguém na casa de espírita? Quer saber o seu futuro. Quer saber o que é que vai vir depois. Porque é a única coisa que ele quer saber. O que é que vai vir depois? Quem vai me magoar? Quem vai me decepcionar? Será que eu vou ser rico? Será que não? Essa coisa toda. São essas perguntas que as pessoas se fazem. E faz com que elas vão até esses lugares. Né? É basicamente o que elas querem. E, obviamente, quem está na presidência também contribui para esse tipo de questões. Porque eles sabem que se falar isso, vai ganhar a maior parte do povo, né? As pessoas vão votar nele, vai dar essa coisa toda. Então, são essas questões políticas, muito business a ser colocado. Né? Então, eu penso que é através desse tipo de questões. É, então, fazendo assim uma percentagem ou uma análise percentual da comunidade espírita no Brasil, da comunidade cristã, podemos dizer que, uma vez que o presidente é assumidamente espírita, não sei se estou errado, Exatamente. É mesmo isso. podemos dizer que já há um número considerável de espíritas e macumbeiros no Brasil? Digamos que 40%. 40%? 40%, 70% ou 60% estaremos a falar dos cristãos, né? Porque o cristão é a favor do Bolsonaro, né? E são contra o Lula, porque o Lula é a favor disso, homossexualidade, de gênero, né? Então, as pessoas deixaram de ir para a igreja, começaram agora a acreditar mais nos pais de santo. Cada resultado, então. Na verdade, as igrejas aqui funcionam como catedrais, né? Acolhe todo mundo, recebe todo mundo. Então, alguns deles que vão nessas tais igrejas, de alguma forma, depois sentem a necessidade de trafegar no meio pentecostal, vão numa assembleia. Eu tenho uma colega, por exemplo, ela diz que não crê em Deus, não acredita em Deus, mas gosta dele na pentecostal. Ele diz, não, cara, aí dá uma vibração boa, é feliz e tal. Sério. Quer dizer, É, ela vai lá é, apenas para curtir o ambiente, a música, as luzes, mas não tem nada com Deus. Não, eu até já lhe convidei para ir para uma igreja, para ir pegar comigo uma vez. Ele fala, mano, você quando está no altar fica tipo outra pessoa. Eu até falei, sou outra pessoa também. Então, existem muitos cristãos aqui aí que são ao mesmo tempo espíritas e cristãos, ou é o espírita ou é cristão? Ou é espírito ou é cristão. Até deixa eu falar isso, lembrei aqui, graças a Deus. Tanto que, tanto que eu tinha uma amiga macumbeira, né? Ela era macumbeira, mas eu não sabia, né? Aí eu convidei ela para um culto de jovens aqui na igreja que eu congrego. Ela disse que não podia ir. Né? Mas aí, quando ela entra no meu Instagram, se apercebe que eu sou pregador, ela deixa de falar comigo automaticamente. Até hoje. Ela diz: eu não posso falar com cristão. Você é pregador, você é pastor, eu não posso falar contigo. Por quê? Porque não te gosto mesmo só mais. Por quê? Porque você é cristão, eu não te gosto mesmo mais. Até hoje. Fala, Até hoje. acreditas que lá no espiritismo eles são ensinados que não podem ter contato com os cristãos? Não, não, nem por isso. Mas partindo do pressuposto de que há uma particularidade quanto a isso, então as pessoas tendem a se afastar, né, desse meio, porque é levado muito a sério, né? Por exemplo, se a pessoa se converte no meio cristão, é extremamente cristão, não é dessa. Algo que eu gosto muito no povo brasileiro é isso. Quando é comprometido com algo é 100%, sem probabilidades de escassez ou circunstanciar. Se é aquilo, é mesmo aquilo. Se não é, também não é. Né? Se você vê um cristão, por exemplo, um brasileiro que estava no mundo, depois se converteu, pode crer que não é brincadeira, é verdade mesmo. Né? Eu Ou gosto seja, muito disso tudo. se não está embaixo, novamente.
certo? Conforme eu estava a dizer, o Brasil é muito comprometido. Se ele disse que é cristão, é mesmo cristão. Né? Muita ele já não volta atrás. Exemplo vivo é aquele cantor que era funkeiro, JP. Não sei se o líder conhece. Uhum. JP, ele disse, já não vou cantar funk. E deixou mesmo. Ele teve dívidas que podiam lhe fazer voltar na música mundana, mas deixou, falou, não vou, não volto. Uau. Agora me trouxe aqui uma reflexão. Em Angola, nós podemos ir para a rua agora, convidamos alguém para entrar na igreja, a pessoa entra, não é? Será que no Brasil Vai também entender? existe a possibilidade de a gente convidar alguém, trazer lá para a igreja? Mas a questão é, quando alguém entra na igreja em Angola, não quer dizer que essa pessoa quer Jesus ou quer algum compromisso, ela pode estar na igreja e está até coisa errada, né? Tumbas, noite e tudo mais. Mas, pelo que ela me explicar aqui, o brasileiro, quando decide se converter, acaba por levar mais sério. Será que é isso que eu percebi? Uhum. Exatamente. Se ela se identifica, acaba por levar muito sério, extremamente sério. Ok. Então, Por essa razão, líder, existem muitas mortes aqui. Porque, por exemplo, alguém quando fala já não te quero, um relacionamento assim, fala já não te quero mesmo mais. Não importa o que você fazer, como você vai lutar. Se ela falou já não quero, já não quero. E se falar quero, também quero mesmo de verdade. Esse que eu entendo sobre aqui. Por exemplo, então por futuro, é isso, basicamente isso. pronto, já estamos na reta final. Eu gostaria de perceber o seguinte. Há um tempo atrás, Uhum. vamos aqui ainda responder a questão da Bráulia, particularmente falando qual considera como sendo o seu maior desafio sendo cristão no Brasil. Esta Ah, pergunta da Bráulia, também será uma das últimas, mas também vou colocar já aqui a minha, depois tu podes responder a primeira a minha, depois a dela, para não me esquecer. Eh, uhum. eu acredito e olho para o cristianismo no Brasil como uma das principais referências que nós angolanos tivéssemos para estarmos onde nós estamos hoje, não é? Isso nos anos de É. 99, 2000. Não tínhamos outra referência, nem Nigéria, nem Estados Unidos, nem nada. O Brasil importava os Estados Unidos e companhia. Mas eu, quando olho uma pregação do pastor Genivaldo Bento, acho que tu Aham. conhece, Uhum. Conhece, conhece. que é um Quem pastor da foi de semana Evolutiva, passada? Uhum. que é um pastor da Tava com ele Evolutiva, semana passada. Uhum. estava, então estás aí É. no Adebras do Itapevi. Lá teve É. um. Uhum. Tava com eles. Pronto. Então, eu quando olho para uma administração do pastor Genivaldo Bento, e da forma como ele conta, de como é que era o mover do Espírito Santo na igreja do Brasil, Uhum. na geração dele, ele deve estar por aí com uns 60 ou 50 anos, quer dizer, há uns 30 anos, ou 20 anos atrás, ou 40 anos atrás. E pelo que tu acabaste de narrar hoje de como está o cristianismo no Brasil, então conseguimos perceber que há uma diferença muito grande. Ou seja, Muito, aquilo muito. que o Genivaldo Bento nos passa, de como é que era e de como é que ele reclama hoje, será o motivo do o avivamento no Brasil está nesse declínio que está hoje? É, por conta da modernidade também. O povo deixou de ter uma referência para se tornar sua própria referência, né? Os pastores deixaram de ter paternidade espiritual para serem seus próprios pais espirituais, né? Deixaram de usar a liderança cristã para ser coachings e mentores bíblicos, né? Deixaram de fazer encontros de oração para fazer encontros de business e visão, né? Muita visão, olha, muita visão, meu líder. Querem ter muita visão, que até de tanta visão vão ficar cegos de visão, sabe? De tanta visão, isso é muito errado, porque aquilo que realmente nós necessitamos, né, que é solidificar os nossos,
a nossa espiritualidade, o reino, nem que deve ser importante. Porque a Bíblia é explícita, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Coisas não são para buscar, coisas são para te perseguir, como eu digo sempre. Você busca o reino e aquilo, por é que nós estamos a tentar inverter os papéis, no caso. Né? Achamos que Deus fez Adão para o mundo e não o mundo para Adão. Porque Deus primeiro fez o mundo, depois fez Adão. Então, tudo já está providenciado. Só que nós queremos buscar a providência antes de buscar o Deus da providência. Esse é um do erro que tem aqui. Querem buscar o favor de Deus antes de buscar o Deus do favor. Buscar o dinheiro que Deus dá antes de buscar o Deus do dinheiro. Então, isso faz com que as coisas sejam muito superficiais. Tanto que você vê, não tem diferença mais entre um pastor e um coach. Todo mundo fala a mesma coisa. Se você pegar um pastor, lhe consagrar, num coach que lhe consagrar, vai matar a igreja, porque ele vai pegar aquilo que o povo quer. Então, esse esfriamento por causa da falta de oração, e olhar muito nas igrejas do outro, se comparar, minha igreja tá fraca, tem poucas pessoas que estão orando muito, vou colocar as redes aqui, essa coisa toda. Então, são essas questões que, de alguma forma, fazem com que a festa espiritual aqui tenha muito êxito. Mas, graças a Deus, estamos a conseguir influenciar. A Angola está a ser uma bênção para esse país e que queremos que daqui a mais 5 anos as coisas aqui podem melhorar muito, muito. A liturgia aqui pode melhorar muito. Uau. Quais são os pastores, antes de responder essa pergunta da Braulia, mas aí os brasileiros têm acompanhado? É que angolanos? Pregadores angolanos que os brasileiros aqui acompanham? Sim. Primeiro, está o pastor Elídio. Pastor Elídio, não sei se conhece. Sim, conheço. O pastor Elídio tem mais educação, porque ele já está aqui no Brasil, né? Então tem essa facilidade. Né? Agora, angolanos, ainda temos uma certa escassez, dizer, não vai aqui mentir, pregadores angolanos. É mais fácil os angolanos que vivem aí serem requisitados. Exatamente, nós que estamos aqui somos mais requisitados. Agora, uma ou outra, vai se encontrar pastor Ismael mesmo, pastor Ismael, uma outra vez, nem tanto. E vai se encontrar, por exemplo, o pastor Sadraque. São os únicos, que eu posso dizer assim, são os únicos. Você fala de Bishop Aurélio Pombo, ninguém conhece. Vai falar, por exemplo, do apóstolo Cornélio, ninguém conhece. Vai falar por exemplo, reverendo, como é que é o nome do reverendo Jorge Batista? Ninguém conhece, a não ser mesmo a turma de pregadores que tem ido nas missões, né? Já o pastor Ismael consegue ter um certo destaque por causa das conexões que tem aqui, sabe? Então, por isso é mais fácil, por exemplo, as pessoas quando se apercebem que você é angolano, o pastor já fala, vamos ter culto de missões, eu quero esse angolano aqui na minha igreja. Então, há essa escassez. Então, de alguma forma, nós que estamos aqui é que, de alguma forma, as pessoas conhecem-nos mais do que quem está fora, né? Quem está fora. Mas cremos que isso é só temporariamente. Mais 5 anos, eles vão provar bem o molho de Angola. Pronto. Agora fez uma questão, particularmente falando, qual se considera como sendo o seu maior desafio, sendo cristão aí no Brasil? Olha, eu não tenho o maior desafio, eu tenho vários desafios. Eu digo assim sempre. Porque em todo lado você vai cair. Né? Em todo lado você vai cair. Mas eu digo que esse não é simplesmente o meu maior desafio, mas de todo cristão, né? É a santificação. Esse é um desafio aqui extremamente, isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque as nossas irmãs em Angola são ensinadas a andar de forma decente, a vestir-se bem, essa coisa toda. E é grave quando você está na igreja, líder. A irmã que está à tua frente foi cultuada de colã. Sim, líder, isso é escandaloso, meu Deus. Então, só esse tipo de coisas aqui que faz com que você tenha um esfriamento, com que você peque mais no dia do que se santificar. Então, acho que esse é o maior desafio de qualquer que está aqui no Brasil, a santificação. Uau. Então, a vestimenta não é apenas feito, também na vestimenta.
todo lugar tem isso. Tá ligado? É o calor. Não, pô, estão acostumados demais, sabe? Estão É a acostumados cultura, demais. né? Cultura, mas devemos entender, não? Questão cultural e tal. Mas para nós é escândalo, porque nós temos como é que eu digo? Esse ensino cultural de salvaguardar o nosso corpo, né? Então, essa disparidade de diferença. Uau. Já terminamos, não é? É. Estamos já a terminar. Em breves palavras, eu queria saber como é que este logo, porque eu acho que a nível da Angola, no gospel, só para terminar, acho que é a última, a Nani é a única que está a ter essa repercussão aí no Brasil. Porque eu nunca vi um outro cantor gospel com essa repercussão aí no Brasil. É. Já que falamos isso no princípio, Uhum. mas achas que essa tendência de cantarem músicas gospel vai continuar? Vai continuar. Porque onde nasceu um, vai nascer dois. Onde nasceu dois, vai nascer três. Onde nasceu três, vai nascer quatro. É simplesmente o líder vê isso. Nasceu na Inani, mas a Inani não foi a única que foi catapultada. A Eunice foi catapultada. O Big foi catapultada. A maior parte do velho, os dois como outras pessoas. Sucessivamente assim. Eu digo sempre, chegou o tempo. Só são mais 5 anos. Só são mais 5 anos. Chegou o tempo. E vamos ser consumidos. Na pregação já temos tido bons resultados. Na música estamos a ter resultados duplicados, né? A triplicar no caso. Né? Então, chega o tempo, já não vai se parar, líder. Não, ainda não vai ser a única, vai ter mais. Estamos vindos com garra. E no próximo não vai ser 10 milhões de views, vai ser 20 mil, 100 mil milhões de views. Tá? Chegou o tempo para nós. Uau, uau. Pronto, estamos já terminados. Alô, obrigado. Mas já vou. Não sei se ninguém tem que estar comigo. Queria pedir, não é, falarmos primeiro por Angola e pelos missionários que estão aí no Brasil, que têm uma visão com relação ao cristianismo no Brasil. Não consegui perceber, né? Eu disse, perguntei se o ambiente em que está se permite fazermos uma oração pela Angola, por Angola e pelo avivamento. Aqui. Vamos orando, amigo. Vamos. Estamos aqui numa sala, mas vamos orar. Dê-me só um minutinho, deixa eu me privatizar aqui. Tens que ensinar aí os toques da África. Não entendi. Tens que ensinar aí os toques da África. Nós é que ensinamos, Fala aí no CBD os toques da África, o toque do Dini. Dão bastante, eles gostam, acham bastante cativante. Não, não. Tem que abrir uma escola, toque da África. Tem que abrir. Eu acho que podemos orar, amigo. Está aqui no silêncio. À vontade. Aqui tá melhor. Deus, mais uma vez, somos totalmente gratos, Pai. Tudo que nós temos não é por mérito, tudo que nós temos não é porque merecemos, tudo que nós temos nem porque somos os melhores, tudo que nós temos, Espírito Santo, de alguma forma não pelos esforços próprios, mas é porque a tua graça tem nos alcançado, Espírito Santo. Até as lutas que nós passamos é promessa de Deus. Até as pelejas que nós passamos é promessa de Deus, mas debaixo dessa promessa existe uma promessa maior, que independentemente de todas essas situações, o Senhor está sempre conosco, Pai. E nós queremos que, se estamos a passar por um momento de escassez, estamos a passar por um momento de problemas no nosso país, então essa é a maior evidência que o Senhor ainda está conosco, o Senhor ainda olha por nós, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, hoje eu oro como representante de Ti, Espírito Santo, aqui nesta terra, simplesmente, não aquele que prega simplesmente a mensagem, mas aquele que influencia também por intermédio da mensagem pregada, Espírito Santo.
Oro para os governantes, ó Deus, para que o Senhor dê a sabedoria necessária. Sabemos que simplesmente a sabedoria do homem não é suficiente, mas a sabedoria providenciada por Deus é tudo capaz de resumir e dar soluções a problemas que ninguém consegue resolver. Espírito Santo, onde tem problemas que os homens não conseguem resolver, os presidentes não conseguem resolver, ministros não conseguem resolver, faça com que nós que estamos sejamos porta de influência para abrir a visão dos tais líderes, para que possam trafegar nessa atmosfera, pois a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Senhor é Deus. Se o Senhor não estiver conosco, como é que nós vamos avançar? Se Deus não estiver conosco, como é que nós vamos ter a providência? Se Deus não estiver conosco, mortes serão continuar a surgir, Espírito Santo. Aumento de coisas vão continuar a ser evidenciadas, mas eu creio, Deus, que pela misericórdia que o Senhor colocou em nós, por aquilo que o Senhor colocou em nós, podemos viver um novo tempo no nosso país, podemos viver um novo tempo de glória, até porque, Espírito Santo, a tua mão pesada pode habitar onde existe pecado, mas do mesmo jeito que habita onde existe pecado, do mesmo jeito que se tiver um justo, o Senhor pode tirar a sua mão pesada para dar a providência. Assim conforme o Senhor livrou Ló, Espírito Santo, de Sodoma e Gomorra, assim conforme o Senhor livrou Noé, Espírito Santo, daquela tempestade do dilúvio, o Senhor também pode livrar os seus justos dessa depravação que tem acontecido no nosso país. Oremos por Angola, nós estamos a orar, crendo, Espírito Santo, que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai responder a nossa oração, pois a tua palavra diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Ela não resolve simplesmente cura de doença, não ressuscita simplesmente morto, não faz simplesmente surdo ouvir, mas faz, Espírito Santo, que o povo também se conecta dentro desse tráfego espiritual. Esta é a minha oração, Deus, como teu homem, boca de Deus para esse tempo. Senhor, responda a nossa oração, pois não é um, não é dois, não é três justos. Sem um justo simplesmente pode fazer o Senhor mudar de ideia. Imaginemos a quantidade de pessoas que estão no nosso país orando neste momento por Angola. Então, creio que o Senhor pode responder e trazer um novo tempo de glória. E desde já te agradeço porque sei que tu sempre me ouves, Espírito Santo. E sei que tu ouviste esta oração não só para um tempo de uma nova política estratégica, mas também para um tempo de avivamento espiritual. Pois nós cremos que esta escassez é para que o teu nome seja glorificado, assim conforme a morte de Lázaro foi para a glorificação do nome do Reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Nós temos que a tua palavra declara: aquele que ora com fé e determinação será ouvido em salmos. Então, essa é a nossa oração. Queremos que Deus vai dar a resposta necessária para este tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Flávio. Obrigado, Obrigado. Obrigado, Braulia, que esteve aí no final. Todos os demais seguidores. Então, até a próxima live que nós teremos no próximo sábado. Deus abençoe a todos. E até já. Eu vou esperar o meu livro, ó, Flávio. Vou mandar lá, Emílio. Vou mandar lá. Deus abençoe. Obrigado.